não vemos resultados. Dá a ideia que este é mais um processo que vai fazer esquecer o esquecimento em que os outros caíram. Bom, o que é que acontece em processos que estão há 5 ou 6 anos em investigação? Operação Furacão, o processo Freeport, o uso dos submarinos, que já foi quando já houve uma legislatura. E vejamos uma coisa, todos eles gravíssimos, que são acusações gravíssimas de corrupção de governantes em que os portugueses depositaram a sua confiança, que pegam no dinheiro dos contribuintes para fazer negociatas, enriquecerem e depois um dia saírem. O problema é este, é que parece que toda Mas devemos conformar-nos. Não, nós não, de maneira nenhuma. E, portanto, é uma exigência da cidadania discutir isto e não deixar cair isto. O que nós vemos permanentemente, o que temos a sensação de que permanentemente está a acontecer é a transferência de património público, de recursos públicos, para bolsos privados. Isto é que é o mal da sociedade. Todos nós temos essa percepção. Nós devemos pessoas, eu conheço algumas que saíram lá do interior do país há 15, 20, 25 anos, 30 anos atrás, com uma mão à frente e outra atrás. Pediam dinheiro emprestado para pequenas despesas. E hoje eles tentam fortunas fabulosas. Era necessário... Ela de algum sítio há de ter vindo. Vem dos recursos públicos. Sim, só pode ser, ainda por cima, porque nós conhecemos, são públicos os ordenados das pessoas que têm esses cargos. O ordenado de deputado não dá para enriquecer, o ordenado de membro do governo não dá para enriquecer, como não dá para enriquecer agora, mas as pessoas aparecem com esse património. Porque aquele caso dos sobreiros, da herdade das varas, está ali um projeto numa zona ecológica, numa zona protegida, com árvores protegidas, durante 10 ou 15 anos, foi recusada a utilidade pública. De repente, 3 ministros aparecem a dizer que aquilo tem utilidade pública e numa noite abatem 2.000 sobreiros ou isso. E pouco tempo depois começam a entrar aos $10.000 em cash na conta de um partido, donativos de pessoas fictícias, falsas, que não existiam. Ora bom, isto não causou... não teve consequências nenhuma. Os representantes políticos, alguns deles continuam aí. Nem sequer um leve juízo de censura foi dirigido. Bom, então, valerá a pena discutir. Como é que se sai disto, doutor? Olha, não sei, nós estamos num bloqueio, realmente. Eu acho que tem que haver um sobressalto democrático, tem que haver uma perspectiva de refundar a República com os seus valores matriciais, com os seus valores originais, porque o que nós temos a sensação é de que se está a roubar o Estado, a roubar a sociedade, a roubar os... Porque o resultado do trabalho, né, não pode permitir a acumulação de património gigantesco que tem vindo a ser acumulado na esfera privada de muitos titulares de cargos públicos, de cargos autárquicos, de cargos do governo, enfim, de empresários, das empresas públicas. Porque eu vejo os empresários privados e os gestores privados não enriquecem assim. Nas empresas privadas não se enriquece assim. Esta crise financeira e económica veio-nos revelar situações verdadeiramente, enfim, inimagináveis de vencimentos na banca, nos seguros, nessas empresas, aos milhões. Nós víamos aí banqueiros que só lhes faltava pôr uma auréola de santidade à volta da cabeça e de repente vamos ver que aquilo, a cupidez, era igual à dos piores pecadores, à dos piores... É isto que temos visto em Portugal. Fica então o registro da nossa mútua estupefacção. Os deputados são eleitos pelos cidadãos, mas estão ao serviço de quem os financiou. A acusação é de Paulo Moraes. Neste debate, o ex-vice-presidente da Câmara do Porto garantiu que a Assembleia da República é o centro da corrupção em Portugal. Dos 230 deputados que vão cessar as suas funções neste momento, cerca de 30%, 70% aproximadamente, são administradores, diretores ou consultores de empresas que têm diretamente negócios com o Estado português. E dá exemplos. E vão encontrar lá o Jorge Coelho, o Dr. Jorge Coelho, que é muito falado, mas vão também encontrar lá pessoas do nosso partido, como o Dr. Valente Oliveira, e vão encontrar nas concessionárias pessoas como o José Lelo, que é simultaneamente deputado e administrador de uma empresa chamada DST, e por aí fora. Exemplo de corrupção, diz, é também a renegociação dos contratos que o governo cessante fez com as concessionárias das SCUTs. Da forma como as SCUT foram construídas, com apoios comunitários em muitos casos. Inclusivamente aumentou-se o IVA já em 2005 para pagar as SCUT. Ou seja, as SCUT já devem estar pagas 5 ou 6 vezes e ainda se vai garantir uma rentabilidade de 14%, 15% às concessionárias. Vigarices garante também não faltam na área do urbanismo, com autarquias a valorizar terrenos na ordem dos 2.000%,
para beneficiar predadores imobiliários. E que tipo de negócios é que geram essa rentabilidade em Portugal? É o urbanismo e o tráfico de droga. E, na verdade, no urbanismo é muito pior, porque depois aparece sempre uma capa de legalidade a branquear todas estas vigarices. Resumindo, há vários tipos de Estado. Os Estados capitalistas, os Estados comunistas e o Estado a que chegamos. Chegamos à conclusão que a linha política seguida pelo atual poder político deixou de refletir o regime democrático e herdeiro do 25 de Abril, configurado na Constituição da República Portuguesa. O poder político que atualmente governa Portugal configura um outro ciclo político que está contra o 25 de Abril, os seus ideais e os seus valores. O bastonário da Ordem dos Advogados diz que a forma como a política da austeridade está a ser conduzida pode vir a gerar revolta social. Em entrevista à RTP, Marinho Pinto considerou mesmo que a situação do país é potencialmente explosiva. O que se está a fazer é muito grave e pode vir a ter consequências sociais muito graves. Não gosto de ser profeta, muito menos das desgraças, mas está-se a pedir ao povo português sacrifícios, alguns dos quais são desnecessários. Alguns dos quais, por favor, quais é que se está a lembrar, por exemplo? Este corte no 13º mês, que é uma espécie de imposto de prevenção, é como que uma caução que se está a fazer. Bom, acho que não se deve pedir sacrifícios desses. Acho que é possível cortar na despesa, deve-se cortar na despesa, no despesismo, deve-se cortar nos salários principescos. Os dois gestores que saíram da PT o ano passado receberam de prémio à saída aquilo que um trabalhador a ganhar 1.000 euros por mês ganharia em 200 e tal anos de trabalho consecutivo. Um deles e outro ganharia em 130 e tal anos de trabalho consecutivo. Portanto, isto é absolutamente escandaloso, isto é propício a todas as revoltas legítimas. É possível cortar muito nas despesas neste setor, até porque os cortes aqui têm uma força e constituem um fator de exemplaridade muito grande. Portanto, isto é absolutamente escandaloso, isto é propício a todas as revoltas legítimas.